Então vamos lá? Cara, eu tava conversando com o pessoal lá no nosso grupo, né? Que deixa até o link aqui embaixo pra vocês direto dele. Mas aí tem uma galera lá já, tem umas 2.000 e poucas pessoas. A gente tava trocando uma ideia ali e eu perguntei pras pessoas: vocês acham que fundos imobiliários rendem mais ou as ações rendem mais numa estratégia de longo prazo? É impressionante que a maioria deles ali respondeu imediatamente que as ações rendiam mais. As pessoas nem precisaram de tempo pra pensar. Eu fiquei pensando, será que esse é um sentimento geral? Será que todo mundo pensa que as ações rendem mais? E será que isso é um fato de verdade? E aí eu criei aqui na aba comunidade do YouTube, né? Eu criei uma enquete, falei, gente, numa estratégia de longo prazo, o que vocês acham que rende mais? As pessoas responderam ali, 91% das pessoas de todos os sardinhas aqui responderam que ações rendem mais numa estratégia de longo prazo do que os fundos imobiliários. E aí eu vou trazer esse conteúdo aqui para vocês hoje pra gente ver se isso aí é realmente uma verdade. Mas antes de mais nada, quem é sardinha raiz já deixa aquele like na confiança. Se você quiser, você pode se inscrever nesse canal. E cara, olha só, eu quero fazer o mesmo jogo com vocês aqui. O que você acha que rende mais no longo prazo? Ações ou fundos imobiliários? E aí o que não vale? Não vale você ir lá na frente e olhar, né? Então comenta aqui agora, dá sua opinião antes de ver o vídeo e depois de ver o vídeo me fala o que você achou e tal, se você quiser alterar a sua opinião. Mas eu vou trazer aqui um estudo bem completo onde a gente vai conseguir matar isso aqui. Então assim, a primeira ideia que vem na nossa cabeça na hora que a gente fala de medir a rentabilidade dos fundos imobiliários comparando com as ações, a gente vai pensar, cara, eu vou pegar o índice Ibovespa, que é o índice que mede ali o desempenho das principais ações. Se você não sabe o que é o Ibovespa, é só clicar aqui ou aqui, eu não sei de que lado que fica, eu tenho um vídeo só sobre esse índice, e vou comparar com o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, né? Então ele compara ali a rentabilidade, ele mostra ali a rentabilidade média dos fundos imobiliários e o Ibovespa mostra a rentabilidade média das ações. Só que aqui a gente esbarra com o primeiro problema para tentar fazer essa conta. Acontece que o Ibovespa existe desde 1969, né? E o IFIX ele existe desde 2011. Então assim, ele não tem uma janela de tempo muito grande para a gente fazer essa comparação. Mas para a gente não perder essa oportunidade de fazer essa comparação mais simples, eu peguei aqui e comparei do dia 6 de setembro de 2012, que foi o dado mais antigo que eu encontrei do IFIX, e comparei com 6 de dezembro de 2012 também do Ibovespa. Então eu coloquei os dois numa comparação e a gente percebe aqui, olha, olhando esse gráfico, que o Ibovespa teve uma rentabilidade nesse período de 99,87%. Enquanto o IFIX, na mesma data, né, se a gente pegar ali desde 6 de setembro de 2012 também, a gente pega ali, ele teve uma rentabilidade nesse período de 85,75%, então, nesse período. Então acaba que nessa comparação inicial, o Ibovespa ganhou. Antigamente, o Ibovespa ganhava. Depois dessa alta recente que a gente teve agora, é que o Ibovespa passou a perder para o IFIX ali. Então, se você tivesse investido R$100 lá atrás do Ibovespa, você teria agora 195. E se você tivesse investido no IFIX ali, nos fundos imobiliários, teoricamente, você teria aí R$185. Aqui nesse outro gráfico que você está vendo na tela aí agora, você vê em laranja o IFIX, em azul clarinho ali você vê o Ibovespa, né? E aqui você consegue perceber isso que eu estou falando, que em diversos momentos, né, a linha laranja ali fica acima, e bem acima, já chegou o tempo de ter uma diferença ali de 2 vezes a rentabilidade, né? Então o IFIX ali, em vários momentos da história, ele ficou bem acima do Ibovespa, principalmente nas quedas. Por que isso acontece? É muito importante a gente lembrar também. Fundos imobiliários têm uma oscilação bem menor, tá? Eu tava até vendo um vídeo do Fábio onde ele fala que o IFIX ali oscila 3 vezes menos que o Ibovespa, né? Então assim, é uma oscilação bem menor. Eu até vou gravar um vídeo com o Fábio, vocês vivem me pedindo para gravar um vídeo com ele, a gente vai gravar um vídeo junto aí, se der tudo certo. A gente já marcou algumas vezes, não funcionou, mas dessa vez pode rolar aí, então fica atento que deve sair em algum momento. Então lá ele fala isso e de fato eu fui checar, olha só, a gente acaba percebendo que é um fato mesmo, acaba oscilando bem menos esse índice, né? As oscilações são bem menores e menos bruscas do que a do Ibovespa. E ali você percebe que nesses momentos de grande oscilação, então, o IFIX acaba caindo um pouquinho menos. Então, se a gente não pode usar aqui o Brasil para tirar essa referência, né? O que a gente pode fazer? Porque você fala assim, Raul, como é que a gente pode medir a rentabilidade, então, e descobrir quem rende mais, fundos imobiliários ou, de fato, as ações, se a gente não tem esse índice aqui? Cara, tem outra forma que é olhando para o mercado americano. O mercado americano é um mercado bem mais maduro, é o maior mercado de bolsa de valores do mundo, né? Então, se a gente olha para o mercado americano, ali a gente tem esses dados muito mais antigos dos rates, que são como se fossem nossos fundos imobiliários aqui no Brasil, né? Os rates americanos, eles têm algumas diferenças ali, mas acabam que eles são empresas ali só de investimento imobiliário também. E existe uma parte dos rates ali, que são os rates que só tem exploração de imóveis, igual aqui no Brasil. São os equity rates, né? Que são chamados lá fora. Então, nesse gráfico aqui agora a gente tem uma comparação muito legal. A gente pode
comparar os equity rates contra o S&P 500, que é o índice que mede o desempenho das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Aqui a gente consegue ter uma informação muito mais fácil. Então, misturando aqui, comparando aqui equity rates com S&P 500, né, as maiores empresas americanas, a gente vai chegar aqui. Os equity rates são ali os fundos tradicionais, né, que pagam bons dividendos e tarará, lá nos Estados Unidos. A gente compara aqui com as maiores empresas dos Estados Unidos e, cara, quando a gente faz essa comparação, a gente coloca ali que se você tivesse investindo $100 lá em dezembro de 1971 e tivesse permanecido com isso, com esse investimento até março de 2018, que teria passado ali 47 anos, então imagina, $100 lá atrás você fica, né, em 1971 e espera até março de 2018. Então nesse gráfico aqui, né, que alguma alma muito generosa produziu, a gente tem aqui que essa rentabilidade ao equity rates ali seria de $18.617,67, então com $100 apenas investidos em rates. E se tivesse investido no S&P 500, tinha multiplicado também o valor, mas tinha multiplicado menos, você teria ali $2.727,49. Cara, é uma diferença muito grande na janela de 47 anos, né? E isso acontece muito em partes porque, como ali paga todo mês, né? Paga rentabilidade todo mês, os rates e os fundos imobiliários brasileiros também, você acaba tendo uma capacidade maior de comprar mais cotas. Então aqui a gente vê que realmente a rentabilidade foi muito maior. Então aí a rentabilidade média dos rates teria sido de 11,7% ao ano, né? Enquanto a rentabilidade média do S&P 500 no mesmo prazo foi de 7,35%. Deu uma diferença muito grande, ponto para os rates aqui. Aí você fala, Raul, beleza, cara, mas pegando de 1971, eu queria um prazo um pouco mais recente, talvez para a gente ter uma informação um pouco mais recente, só que de longo prazo. Existe outro estudo que mostra alguma coisa também nesse sentido? Cara, existe. Então aqui a gente tem ali um estudo pegando $100 em 1989, que já é bem mais recente, né? Algumas pessoas aqui da nossa audiência podem até ter investido nesse período ali, ou poderiam, né? Já estavam em idade produtiva aí. E aí a gente pega ali e compara novamente com o All Equity Rates ali e compara quanto teria se tornado. Então, se você tivesse pegado esses $100 ali investido lá em 1989 e permanecido com esse valor investido até 2017, você teria transformado $100 em $1.800 investindo aí somente no All Equity Rates aí, né? Agora, se você tivesse pegado esse mesmo $100 e investidos no S&P 500 ali, quanto você teria, né, no S&P 500, vamos falar assim que é mais bonitinho. Você teria transformado isso em $1.500. Então, diminuiu o spread, né? Diminuiu o tempo, diminuiu também a diferença entre esses dois valores. Então, mas mesmo assim, os rates ali, ou seja, a mesma coisa a gente pode trazer para o Brasil, os fundos imobiliários teriam vencido. Mas aí ainda ficou uma última coisa na minha cabeça. Eu não sei vocês, mas eu sou um cara que quando eu começo com o negócio, eu fico muito curioso. Ainda ficou mais uma dúvida na minha cabeça. Eu pensei, cara, se os fundos imobiliários são tão bons, se o negócio imobiliário rende tanto assim, será que as ações, né, do setor imobiliário não performam melhor do que os fundos imobiliários? Porque eu pensei, seria uma boa, né? A gente compara ali ações do setor imobiliário com os fundos imobiliários e ver quem ganha, porque não é possível, né? Todos eles estão atrelados a imóveis, não é possível que as ações não vão trazer um resultado maior. E aí eu fui pesquisar e, cara, olha que curioso, existe um índice no Brasil chamado IMOB, é o índice ali que tem as empresas do setor imobiliário, né? Então a gente tem Iven ali, que é construtora, a gente tem Cirela, Tecnisa, Multiplan, MRV, todas as empresas compõem ali o IMOB, são várias empresas que compõem ali, são empresas que vocês já conhecem o nome aqui, até a Aliança Sonai ali, que é uma administradora de shoppings, o Atrizul, todas elas ali estão dentro do índice IMOB. Eu pensei, e se a gente comparar esse índice com o IFIX e ver quem tem o melhor desempenho? E aqui, cara, eu quase caí para trás, porque quando a gente olha ali, aqui tem dois gráficos, tá? O gráfico azul são os investimentos em fundos imobiliários ali, e o gráfico vermelho são os investimentos ali no IMOB, a simulação. E olha só, cara, na hora que a gente olha para o prazo, enquanto o IFIX ali performa com 175% de ganho desde 2011, quando a gente olha para o IMOB, ele basicamente brequivou. Ele não tem rentabilidade quase nenhuma, ele teve uma rentabilidade ali inferior a talvez, 10% ali, ele teve uma rentabilidade bem baixa mesmo, né? Em todos esses anos, 9 anos, menos de 10%, ele basicamente perdeu para a inflação. Então acabou que essas empresas, na média, quando a gente olha para o setor de construção, fora algumas empresas que são muito fora da curva, elas são muito ruins nessa janela de tempo que eu olhei, né? Que foi uma janela de tempo pequena. Talvez num prazo mais longo, a gente tivesse um melhor desempenho. E outra coisa também é que isso aqui acabou lá em 2020, elas fecharam com bons índices ali em 2021, então teria sido melhor pegar uma janela de tempo maior, né? No entanto, se a gente comparar ali, a partir de 2015,
2015, porque eu peguei lá 9 anos para trás, né? Se a gente comparar a partir de 2015, não a partir de 2011, aqui a gente tem uma surpresa. O Imob ele performa bem melhor nessa janela de curto prazo aqui. Mas, como a gente está falando de para longo prazo, acaba que o Imob realmente toma uma taca, né? Então, assim, o que a gente percebe com esse vídeo aqui? A gente acaba percebendo uma coisa que a gente já falou aqui no canal. Investir na empresa somente porque ela distribui bons dividendos pode não ser a ideia mais inteligente, porque você tem que ver o payout, tem que ver os outros detalhes, e não faz diferença na sua estratégia, muitas vezes, você investir em empresas que pagam muitos dividendos, porque tem grandes empresas no mundo, como a Amazon, Facebook, tarará, que acabam não pagando dividendos e tem um crescimento muito maior. Mas o que a gente percebe aqui é que o poder desses dividendos reinvestidos pode mudar completamente o jogo. Eu confesso que ao olhar esses números aqui, ok, que a gente está falando de fundos imobiliários, eu tive duas percepções iniciais. Eu já tenho uma grande exposição em rates, eu acredito que ter todas as classes de ativos é muito importante, mas eu já tenho uma grande posição, mas eu estou pensando em talvez aumentar ainda mais a minha posição em fundos imobiliários, porque a gente consegue perceber aqui que os fundos imobiliários e os rates, eles performam muito bem também, né? É óbvio, Raul, existem diversos pontos aqui que não foram observados. Por exemplo, o Ibovespa, cara, eu nunca performei, desde que eu invisto, desde 2012, eu nunca performei igual o Ibovespa. Eu sempre performei um pouco acima ali do Ibovespa, e talvez por sorte, né? A gente não tem uma janela de tempo ainda para fazer essa observação, mas eu nunca fiquei nem próximo, assim, nunca mesmo fiquei nem próximo da rentabilidade do Ibovespa, porque ali tem muitas empresas que às vezes acabam ficando flutuando ali, não crescem tanto. Então, óbvio que na sua carteira também pode ser diferente. Na minha carteira, os fundos imobiliários performaram bem pior, né? Em todo esse prazo aí, performaram pior do que as ações, bem piores mesmo, assim, não chegam nem perto se eu comparar. E os rates americanos também performaram. Eu fui checar desde o meu histórico ali, desde 2014, 15 que eu invisto nos Estados Unidos, eu também chequei que na minha carteira não aconteceu esse fenômeno. Mas eu cogitei começar então uma exposição maior em rates aí, talvez alguns investimentos que eu quero trazer para vocês também. E como eu já tinha na minha carteira esse braço de ações mais defensivas, eu fiquei feliz, né? Essas ações ali, por exemplo, BBSE, o Itaúsa, que são ações que pagam muitos dividendos ali. Essas ações acabam fazendo esse trabalho aí da mesma forma que os fundos imobiliários. Então, assim, eu queria compartilhar essa percepção com vocês e sim, a gente tem aqui então a informação de que fundos imobiliários e rates também, eles performam melhor do que as ações para os investidores de longo prazo. Talvez você não soubesse disso antes, porque a gente fica muito falando de ação. Eu falo isso sempre aqui, esse tesão por ações que as pessoas têm, acabam deixando de fora várias classes de investimentos ali que são muito importantes na construção de patrimônio, né? Por exemplo, quando eu falo de renda fixa aqui, muita gente não gosta. Se você compara no Brasil a rentabilidade histórica da renda fixa, né, considerando os investimentos ali com a renda variável, cara, é muito complicado você chegar no mesmo número. A gente tinha Tesouro Selic ali, pouco tempo atrás, pagando 12%, 15%, tá? A gente tinha debêntures emitidas pagando 15% mais IPCA, eu já mostrei aqui para vocês em outros momentos. Então, assim, cuidado com esse tesão, lembra que é importante você diversificar em diferentes classes de ativos, tá bom? Cara, se você gostou demais do vídeo, você pode se inscrever no canal. Se você gostou demais mesmo, assim, você pode me seguir lá no Instagram ou entrar no nosso grupo aí, se você quiser, né? Então, um beijão pra vocês e até o próximo vídeo.